dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30, depois capítulo 5 e versículo 18. Pensei que não daria tempo de pregar, que não conseguiria pregar hoje foi um dia corrido, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor, mas graças a Deus, como diz o hino, né? Olha eu aqui, né? Aleluia. Oh, meu Deus, Deus é muito bom. E o evangelista William falou comigo ali, assim que é bom, né? Que a gente fica mais dependente do Espírito Santo. E hoje a palavra tem tudo a ver com isso. E para testificar, o primeiro hino, o primeiro louvor, o Ministério Louvor foi sobre o Espírito Santo. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Efésios capítulo 40, versículo. Não, é Efésios. Eu falei Atos? Gente, Efésios 4:30. Eu acho que 220 de domingo continua, né? Amém. Deixa eu perguntar à minha esposa, eu falei Atos mesmo? Sim. Tá bom. Está gravado. Está gravado, isso, está gravado. Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Isso, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora Efésios capítulo 5, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Não, 5:18, estou lendo 6. Oh, Jesus. 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Toda a igreja, 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora a igreja está das mãos aqui na minha direção, minha vida. Diga: Senhor Jesus, abençoa o pastor Reginaldo. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Irmãos, eu estava nessa tarde, né, quando eu me deparei com a escala, e veio à minha mente assim sobre o Espírito Santo, que não há mais tempo para nós perdermos, né? E quantas pessoas vivem entristecendo o Espírito Santo. E Deus falou no meu coração para que nós não venhamos mais entristecer, mas pelo contrário, se encher dele. Quando a gente não se enche do Espírito, irmãos, a gente começa a ter a tendência a entristecer o Espírito Santo. E nós precisamos compreender a importância, né? A necessidade de nós vivermos uma dependência do Espírito Santo, de acordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever aqui aos Efésios, né, sobre duas formas, dois caminhos espirituais. Um caminho que leva ao entristecimento do Espírito Santo e um caminho que ele motiva a se encher do Espírito Santo. Qual nós vamos escolher? Nós vamos continuar vivendo uma vida mais ou menos, como diz por aí, uma vida meia bomba, uma vida, né, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, hoje eu entristeço o Espírito Santo, amanhã eu estou mais ou menos, ou nós vamos resolver e nos entregar mais para nos encher do Espírito Santo, para ter uma vida que agrade ao Senhor. A intenção do apóstolo Paulo não era explorar, né, tudo sobre como viver cheio do Espírito Santo, e nem explorar tudo como, né, se entristecer o Espírito Santo. Então nós vamos ver alguns argumentos que nós, né, se nós não tivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Então é interessante, irmão, que o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos consola, ele nos convence. O Espírito Santo, ele dá vida espiritual verdadeira. Sem o Espírito Santo não tem vida, não tem fogo, não tem avivamento, não tem Pentecoste, não tem nada, não tem vida no altar. Sem ele não há fogo, não há direção, não há crescimento. Então nós dependemos, irmãos, inteiramente do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Amém. Então quando o cristão ele entristece o Espírito Santo, quando ele ignora o Espírito Santo,
Quando ele vive uma vida, irmãos, ele ignora o Espírito Santo, ele não pensa no Espírito Santo, ele não vive o Espírito Santo, ele não tem temor do Espírito Santo, ele não medita na palavra. É uma vida que só tem na cabeça dele a sua razão, o seu entendimento. Aleluia. Então o contexto dessa passagem vai falar como o cristão deve andar para agradar a Deus. No meio de tantas instruções, né, que nós vamos ver, Paulo dá uma pausa e diz: olha, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça, porque o Espírito Santo se entristece quando ele é ignorado, quando deixamos de ouvir a sua voz, a sua direção, quando saímos de casa, irmãos, e não pensamos em Deus, saímos apenas com a nossa lógica, saímos apenas com o nosso entendimento, saímos apenas com a nossa motivação. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A Bíblia vai dizer, Tiago diz que isso é arrogância, isso é prepotência, é pecado. Antes deveríamos falar: se Deus assim permitir, eu farei isso, eu farei aquilo. Então a vida desligada das coisas do céu é uma vida que entristece o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo quer dirigir as nossas vidas, sim ou não, igreja? Quem crê que o Espírito Santo tem prazer? É a mesma coisa você sair, né? A gente que tem carro sai sem ligar o GPS. Não preciso do GPS. Eu já sei onde eu vou, eu já sei onde eu vou chegar. Se eu não me engano, já comentei isso. Aí você sabe, vai aonde você sabe. Daqui a pouco tem uma barricada, tem um bloqueio que foi feito de ontem para hoje e você não sabia, e aí quebra a cara. Quando a gente sai com as nossas convicções, as coisas mais simples se tornam complicadas. Quem já experimentou isso? Tu diz assim: isso aí não preciso não, isso aí é muito simples. Fazer arroz é muito simples, daqui a pouco queima o arroz. Não vigiou, queimou o arroz. O missionário Inês fala assim: daqui a 5 minutos desliga o fogo, irmãos. Eu me distraio, daqui a pouco ela grita: já desligou o fogo. Sai correndo, pegou fogo, queimou tudo. Coisa simples, irmãos, tem que se desligar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Coisa simples, irmã Conceição, se desligar, aconteceu, queimou. Então a gente não pode, irmão, sair de casa desligado. Eu não posso trabalhar desligado. Eu não posso ir para a escola desligado. Eu acordei, eu durmo ligado, eu acordo ligado. Eu dependo da direção do Espírito Santo. Aleluia, porque senão com certeza eu vou entristecer o Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo ele fala conosco através da oração, através da palavra. O Espírito Santo trabalhou na igreja primitiva, lá em Atos 13, né? Ele estava orando e jejuando. Daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou: separa Paulo e Barnabé. É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo ele trabalha. O Espírito Santo, Paulo estava viajando, daqui a pouco o Espírito Santo não permitiu ele ir para determinado lugar. Por quê? Quem é dirigido pelo Espírito Santo, ele bloqueia, ele abre, ele fecha, ele abre, ele dá direção. Louvado seja o nome do Senhor. Então levanta a tua mão direita e diz: eu não posso ignorar a voz do Espírito Santo. Crente carnal, irmão, decide tudo sozinho. É a sua decisão. Eu não quero, não vou. Eu não quero, não faço. Eu não quero, eu não vou atender. Eu não quero, não quero. Mas quando o crente é espiritual, Senhor, o que tu queres? Qual é a tua direção? Quantas vezes a gente se pega e já tomou a decisão sem orar e sem pedir a direção do Espírito Santo? Aleluia! Quantas coisas eu já fiz, irmãos, de tomar decisão sem orar, sem pedir direção, por achar que é simples. Aí depois eu paro e falo: meu Deus, eu que tomei a decisão. Perigo é quando eu tomo a decisão. O perigo é quando você toma a decisão. Agora, quando a decisão é do Espírito Santo, quando ele te dá sinal, quando ele te mostra, irmão, não tem dúvida, porque quem falou foram os céus, quem falou foi o Espírito. Você pode adorar o nome do Senhor. Nós não podemos ser crentes carnais. Aleluia, não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, quando nós abrimos a Bíblia,
do versículo 17, vai falar sobre a santidade cristã que é oposta aos costumes dos gentios. Tudo isso aqui está relacionado, irmãos, ao entristecimento do Espírito Santo. Paulo chega no versículo 30 e dá uma pausa, ele fala, não entristeça. Por quê? Ele vai dizer, versículo 17, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, se eu continuar querendo andar como gentio, eu entristeço o Espírito Santo. Eu não sou mais ímpio, diga, eu não sou ímpio. Eu não sou mundano. Eu não sou carnal. Eu sou servo do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. Os crentes querendo andar como gentios, na vaidade do seu sentido. Aí 18, entenebrecido no entendimento, ou seja, obscurecido. Parece que a consciência está fechada, separada da vida de Deus e pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tudo isso entristece o Espírito Santo, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Olha como entristece. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos já despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Não podemos mais andar como o velho homem. Eu não posso ter atitude do velho homem. Eu não posso fazer o que o velho homem fazia. Eu não posso andar como o velho homem andava. Eu não posso ter as mesmas vaidades que o velho homem tinha. Por quê? Porque já vos revestiste do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai mentir, irmão, ainda tem crente que mente. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Mentir para pai, mentir para mãe, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não entristeça com a ira. Não deixe lugar ao diabo. Não dê brecha ao diabo. Não dê espaço para o diabo. Aquele que furtava não furte mais. A gente trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, irmãos. Palavra torpe entristece o Espírito Santo. Ah, pastor Martinho me tirou da graça. Ah, pastor, me provocou ira. Tudo bem, você está entristecendo o Espírito Santo. E entristecer o Espírito Santo é o primeiro passo para a apostasia. É entristecer, é resistir e extinguir o Espírito Santo. Quem entristece, irmão, já está no primeiro passo da apostasia, do esfriamento espiritual. Qual é o último passo? É apagar o Espírito Santo. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pastor, mas me irritou. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Pastor, perdi a paciência. Não tem desculpa. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Pastor, eu tenho limite. Não saia da tua boca nenhuma palavra que não agrade ao Senhor. Levanta a tua mão, quero ministrar sobre a vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. A nossa boca é fonte de água limpa. Aleluia! Glória a Deus. Está pensando que Deus vai aceitar a nossa desculpa? Que eu me irei, que eu fiquei chateado, que eu me aborreci. Tu acha que isso é desculpa para Deus, para a gente pecar? Quem acha que é, levanta a mão. Isso não é desculpa para Deus para a gente pecar não, irmãos. Não entristeçais, versículo 30, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Irmãos, quem tem o Espírito Santo é o verdadeiro salvo. O salvo, ele é selado pelo Espírito Santo. Não pense que vivendo uma vida que entristeça o Espírito Santo, que resista ao Espírito Santo, que extingue o Espírito Santo, vai estar selado para o dia da redenção, porque não vai. Se as nossas palavras forem corrompidas, as nossas emoções forem contrárias, olha o que diz o versículo 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Então é um processo perigoso, irmão. Primeiro vai se entristecendo. Lembra de Estevão, quando antes de ser apedrejado, lá em Atos 7,51, a pregação ele vai dizer que aqueles homens estavam resistindo ao Espírito Santo. A pessoa entristece tanto que daqui a pouco está resistindo e por fim está extinguindo a sua presença, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E esse é o caminho da apostasia. O Espírito Santo, irmãos, ele habita em nós. Quem pode dizer amém? Amém. Eu vou repetir, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos num debate com a esposa, seja uma discussão, ali está o templo do Espírito Santo. Quando você está no debate com o teu irmão, alguma coisa acontecendo no trabalho com o patrão, ali está o templo do Espírito Santo de Deus. Ou nós vamos tomar o caminho de entristecer Ele, ou nós vamos tomar o caminho de nos encher mais dele, da sua presença. Efésios 1,13 vai dizer: foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então todo crente tem esse selo, todo crente verdadeiro, irmão, porque ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 vai dizer: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É o penhor. Quem já penhorou alguma joia aí? Antigamente tinha muito, né? Pegava um anel de ouro, ficava duro, sem dinheiro, colocava lá, pegava aquele dinheirinho, aí depois de um tempo ia lá, pagava, não era assim? A Caixa Econômica penhorava. Quem nunca penhorou aí uma joia? Uma parecida? Aí depois você vai lá, é o penhor, é a garantia. É a garantia para você pegar aquele dinheiro. Sabe qual é a garantia que eu e você somos salvos? É o Espírito Santo. É o penhor, é a garantia. Louvado seja o nome. Quem pode adorar o nome do Senhor? Enquanto você tem essa convicção que o Espírito Santo está em nós, está em mim, ou está em você, se você tem essa garantia, essa convicção, você pode dizer: eu estou selado, eu estou penhorado, eu estou salvo, eu estou garantido. Aleluia. Eu sou propriedade de Deus. Então o Espírito Santo, ele não quer só habitar, mas ele quer dominar. Diga, ele quer dominar. Ele quer dominar as nossas vidas, né? Eu achei interessante uma declaração de D.L. Moody, porque na verdade é isso mesmo. Não existe uma pessoa mais ou menos cheia do Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, ó: uma pessoa não pode ter mais do Espírito Santo, mas o Espírito pode ter mais do crente. Ou seja, na verdade, para a gente ter mais do Espírito é que nós precisamos entregar mais para Ele. Quanto mais a gente se entrega, mais nós temos dele. Na verdade, depende de nós, não depende dele. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais tem dele, da presença dele. Aleluia! Quanto mais nos rendemos, mais ele nos enche. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito Santo. Entristecer é ofender, extinguir é sufocar. Essa palavra extinguir no
original é apagar, é sufocar. Já viu o fogo? O fogo está pegando, para você apagar o fogo, tu tem que colocar alguma coisa para tirar o oxigênio e sufocar e apagar. Tu tem que tirar o oxigênio. Enquanto não tirar o oxigênio, você não consegue apagar o fogo. E o crente, irmãos, quando recebe o Espírito Santo, quando ele começa a entristecer, resistir, aí chega o ponto que já está extinguindo o Espírito Santo, já não conta mais com o Espírito Santo. Ele começa a abafar o Espírito Santo, ele começa a sufocar o Espírito Santo. Então, quando o crente apaga o fogo do Espírito Santo dentro de si, aí ele começa a sobressair. Quando você perceber que está sobressaindo, que as tuas decisões estão sobressaindo, que o meu eu está sobressaindo, é porque eu já estou abafando o Espírito Santo. O Espírito Santo já não está tendo muito lugar na minha vida. Então Paulo está dizendo: não apague o Espírito Santo que foi aceso dentro de você. Não apague, não abafe o Espírito. Deixa o fogo aumentar. Coloca mais lenha, ore mais, jejue mais, busque mais o Senhor. Deixa essa fogueira acender, deixa essa fogueira crescer na sua vida. Aleluia. Mas quando o crente resiste, irmão, ele teima, ele endurece o coração, ele começa a sufocar o mover do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, é esse calor divino. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, é Deus. O Espírito é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Cada um tem uma função. Qual é a função do Espírito? Esse calor. Se o sol, né, se nós pudéssemos fazer do sol, né, uma parábola, né, uma metáfora para falar sobre o Espírito Santo, o sol seria o Pai, a luz seria o Filho, e o calor que a gente sente, o Espírito Santo. Irmão, não perca o calor do Espírito Santo. Eu estou aqui suando, mas não é o calor, não, porque não está nem quente para eu suar, mas é o calor do Espírito Santo. Quem pode adorar o nome do Senhor? Tem crente que entra frio e sai frio, mas essa noite recebe o calor do Espírito Santo. Aleluia. É esse calor que aquece o crente, irmão.
Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. É o nosso pensamento, as nossas emoções. É o fogo para vir para o culto. É o fogo para adorar. É fogo para orar. Aleluia. Está aceso. Quem está aceso aí? Quem está aceso aí? Quem está alegre aí? Quem está alegre aí com o Espírito Santo? Estou cansado, mas estou aceso. Estou numa correria só, mas estou aceso. Estou com uma dívida enorme, mas estou aceso. A porta de emprego fechou, mas estou aceso. Estou na luta, mas estou aceso. Estou aceso, estou aceso, estou aceso. Aleluia. Enchei-vos, está no gerúndio. Não é encher hoje, Magno, não encher mais, não. Não encher domingo, não encher mais. Encher-vos. Encher hoje, encher amanhã. Vai enchendo, vai se entregando. Vai enchendo, enchei-vos. Batizar com o Espírito Santo. Jesus quer batizar com o Espírito Santo e com fogo. João disse: eu batizei com água, mas vem um que é muito superior do que eu. Ele batizará com o Espírito e com fogo. Com o Espírito e com fogo. Mas eu preciso buscar. Eu preciso trazer lenha. Eu preciso buscar. Crentes cheios são alegres mesmo no meio das lutas, são fortes mesmo no meio da fraqueza, são submissos mesmo quando não gostam. Aleluia. Ser cheio é se entregar mais, é abrir o coração, irmão. É como na visão de Ezequiel, capítulo 47: as águas estão no tornozelo, mas ainda dá para eu voltar, dá para eu desistir. Aí anda mais. A água está no joelho, ainda dá para eu voltar. A água está na cintura, com dificuldades dá para eu voltar. Aí ele vai mais, agora a água já não dá mais, só nadando, irmãos. Tu tem que ir para um lugar que é difícil você retornar. Você tem que ir para o meio. Tem que ir para a profundeza, como disse o louvor. Eu não quero só experimentar. Eu não quero só uma experiência. Eu quero me aprofundar, Senhor. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero estar num lugar que não dê para eu retornar. Eu quero estar numa profundidade tão grande que eu não consiga voltar mais. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Toda hora. Aí vai para a beiradinha, ora mais um pouquinho e volta. Não, está na beiradinha, continua. Continua. Se encha mais, se entregue mais. Eu não quero mais entristecer o meu Espírito Santo. Eu não quero mais viver uma vida entristecendo o Espírito Santo. Chega, diga chega, igreja, chega. A partir de hoje eu quero trazer alegria para o Espírito Santo. Eu quero me encher. Ser cheio é se entregar mais. Quem quer ser cheio aí? Então se entregue mais. Quem quer ser cheio aí? Então se renda mais a Ele. Se submeta mais a Ele. Deixa o Espírito Santo completar. Lá em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então nós entendemos que o Espírito Santo, irmão de Deus, ele está sempre em ação. Diga, sempre em movimento.
ele está sempre em movimento. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia. E até que o Senhor disse: haja luz, e houve transformação. Assim é conosco. Um dia eu estava sem forma e vazio, até que o Senhor disse: haja luz, haja fogo, haja unção, haja graça, haja, meu Deus do céu, haja a minha presença na vida dele. Começou a se mover. Ele se moveu sobre Maria. Aí o ventre dela gerou Jesus. Se moveu quando Jesus foi batizado. Jesus foi cheio, desceu o Espírito Santo. Se moveu no Pentecoste. A igreja foi cheia do Espírito Santo. E se ele se mover aqui, eu duvido que fique alguém sem ser cheio do Espírito Santo. Ele é um Espírito que se move. E ele quer se mover sobre nós, irmãos. O Espírito Santo quer se mover neste lugar. Quem crê nisso? O Espírito Santo quer nos encher nessa noite. Ele se move, e quando ele se move, alguma coisa acontece. Quando haja que você está precisando, ele está aqui, a voz profética está aqui. Haja fogo, haja unção, haja poder, haja cura. Vai recebendo aí, haja porta aberta, haja. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como é maravilhoso ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida que se move no Espírito. Uma vida que depende do Espírito Santo. Aleluia. Uma vida que se alegra no Espírito Santo. Oh, glória seja. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. O Senhor quer batizar com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 1, versículo 5, que os discípulos seriam batizados não muito depois daqueles dias, irmãos. O Senhor não tem interesse de demorar muito, não. A obra dele tem pressa na nossa vida. E se nós nos colocarmos totalmente dependente da presença dele, o desejo dele é encher, é encher, é encher. Quando recebe o Espírito nessa noite, você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. Aleluia. Como é bom rever Atos capítulo 2. Aleluia. Pode colocar aí, Davi, Atos capítulo 2, versículo 1. Aleluia. O 4 lá mais. Quando o Espírito Santo desce, alguma coisa acontece. O Espírito Santo desceu lá na casa de Cornélio. Pedro nem tinha terminado de pregar, mas o Espírito Santo desceu, e a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo, porque falaram em novas línguas. Deixa ele descer, deixa ele descer, deixa ele descer, deixa ele descer. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, diga todos, no mesmo lugar. E de repente, irmãos, aleluia, não foi programado, não foi ação do homem, mas foi de repente. Não veio de estratégia humana, não veio do homem, veio do céu. Diga, veio do céu. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Irmãos, aonde o Espírito Santo desce tem barulho. Não, você não entendeu. Aonde o Espírito Santo desce tem barulho. Foi assim lá no Monte Sinai. Quando o Espírito Santo desceu, houve trovões, houve relâmpago. O monte tremeu com a presença
e encheu toda a casa em que estavam assentados. Como nós estamos aqui, como vocês estão aqui assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a metade foi cheia do Espírito Santo. E o ministério foi cheio do Espírito Santo. E os apóstolos foram cheios, não. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios. E as crianças, todos. E os adultos, todos. E a diaconisa, todos. E o diácono, não todos. E o ministério, todos, 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 todos. Oh, meu Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem pode reagir aqui nessa noite? Pastor, não é domingo para eu reagir. Pastor, não é sexta-feira para eu reagir. Querido, você está no ambiente aonde está a presença do Espírito Santo. Eu vou deixar você adorar o nome do Senhor. A não ser que você não seja ninguém. Mas se você é alguém, você faz parte do todo. Se você não é madeira, se você não é parede, se você não é banco, se você faz parte da igreja, você está incluído no todos. É todos, é todos, é todos, é todos, são todos. Todos foram cheios. Pastor, mas eu não estou no monte é o lugar. Pastor, eu não estou na consagração é o lugar. Mas Jesus batiza na quarta, Jesus quer batizar na sexta, Jesus quer batizar na escola dominical, Jesus quer batizar no culto do lar. É por isso que você não foi batizado até hoje. Meu Deus do céu, levanta as mãos e adore o nome do Senhor. Levanta as mãos e adore e glorifique. Pastor, eu não quero ser batizado. Aí tudo bem. Aí eu não vou discutir. Eu não quero essa bênção. Eu não vou discutir. Mas se você deseja essa experiência, quem pode se colocar de pé? Se coloque de pé. Se você deseja essa experiência pentecostal, o Senhor te convida. Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com a Netflix, não vos embriagueis com o celular, não vos embriagueis com nada dessa terra, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do meu Espírito. Aleluia, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Ele que decide, ele que escolhe as línguas, é ele que define. Eu nunca vi línguas igual a outra. É língua estranha, irmãos. Nenhum irmão tem uma língua igual a outra. Ele que define qual língua eu e você vamos falar. Aleluia. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós. Sabe como nós podemos provar que nosso Deus é vivo? Pela presença viva do Espírito Santo. É um sapateando, é outro dando glória, é outro profetizando, é outro intercedendo, é outro orando, é outro, meu Deus do céu, é Deus vivo entre nós. Quando entristecer o Espírito Santo, quando eu não reconheço essa alegria, não reconheço essa presença, mas precisamos viver cheio do Espírito.
precisamos andar no domínio do Espírito. Quando o Espírito Santo se move, a vida. Quando o Espírito Santo se move, a cura. Jesus está curando aqui, ó. Eu profetizo que Ele está curando aqui. Jesus já começou a curar pela ação do Espírito Santo. Coloca a tua mão sobre a tua enfermidade. E em nome de Jesus, Espírito Santo se move. Quando Ele se move a cura, quando Ele se move a restauração, quando Ele se move a poder, quando Ele se move a transformação, quando Ele se move a salvação, quando Ele se move a batismo, quando Ele se move a dons espirituais, meu Deus do céu, Ele está. Deixa Ele se mover, deixa Ele se mover, deixa Ele se mover. Batizado aí, levante as mãos. Jesus batiza com o teu Espírito, batiza.